escreveu no livro de sustento, de vida feliz, né? Não basta a gente ficar falando um ano novo, doce e feliz, se a gente não está adentrando nisso. Então nós tivemos uma preparação para adentrar nisso. E aí nós adentramos nesse ano, e nós estamos agora dentro de uma sucá para mostrar para nós mesmos que a nossa vida é frágil. Mas nós temos um Deus que é protetor, que Ele cuida de nós. Os nossos sábios nos ensinam. Os nossos sábios nos ensinam, no Midrash de Eclesiastes, o Relete Ramá, que a vida tem 7 ciclos naturais, 7 etapas, 7 fases que marcam o crescimento e a consciência humana. Então, nesse período, nós precisamos entender que nosso primeiro ano, nós somos como um bebê. E como um bebê, era como um rei. Todo mundo vai brincar com a Estela, não é isso? Todos servem, todos vão mimar a Estela. E todos vão atender o choro da Estela. Se a Estela chorar, todos vão olhar. Então, no nosso primeiro ciclo de vida, nós somos como um bebê. No nosso segundo ciclo de vida, nós somos como um porquinho. Como que é esse porquinho? Cheio de energia, impulsiva, explorando todo mundo. É aquela criancinha de 7 a 14 anos, aquele adolescente, que está na expectativa da vida. Aí nós entramos no terceiro ciclo. E esse ciclo nós soltamos como cabrito. Temos curiosidade, inquietação, estamos prontos para descobrir tudo. Aí nós voltamos para o quarto ciclo da vida. Que esse ciclo é comparado como se fosse um cavalo. Nós estamos cheios de força, vaidade, sonhos e desejos. E os hormônios estão explodindo. E chegamos no quinto ciclo da nossa vida, que é o momento que nós estamos como um jumento. Começamos a carregar o fardo de termos uma família, de termos filhos e ter alguém que temos que sustentar. Então começa a responsabilidade. E o sexto ciclo com os nossos filhos, nós somos como um cão bravo. Se alguém correr ali e pegar a Estela e você queria se fugir, o que o Miriam vai fazer? Vai correr lá e vai atacar a pessoa. Não é isso? Ele não vai proteger a Estela de qualquer jeito. E todos nós somos um cão bravo quando mexe com as nossas crianças. Não só com as nossas crianças, pode mexer com a Michelzinha lá com 30 anos, que eu vou brigar. Não mexa com os meus filhos. Tadinho dos meus menininhos. Então, assim, a gente, esse cão bravo, protetor, estamos atentos e preocupados com a necessidade da família. E vem o último ciclo da nossa vida, que nós chamamos esse ciclo de velhice. E nós nos tornamos como um macaco. Olha que interessante que o rei Salomão fala conosco. No último ciclo da nossa vida, que era a nossa velhice, nós estamos parecidos com um macaco, totalmente perdido na dependência e no cansaço. Porém, olha que lindo, se for sábio, estudioso da Torá, nós voltaremos a ser como um rei, como a criança. Nós teremos atenção, seremos honrados, iluminados pela sabedoria e pela experiência que a Torá vai nos conceder. Mário Hashem, a Torá não fala que quando a gente vê um idoso, a gente tem que levantar, curvar diante dele, mas de qual idoso? Daquele que se porta como um macaco ou daquele que se porta como um rei honrado? E para você, gente, ser honrado, eu que já estou entrando nesse ciclo, no último ciclo, eu preciso ser um sábio estudioso da Torá, para que as pessoas possam ver em mim essa luz e esse respeito que vem de Hashem. Mas, o que isso tem a ver com a Sukkah? Silas, tem tudo a ver com a Sukkah. A nossa primeira mitzvah pós-coletiva que nós tivemos, quando nós saímos do deserto, o que o Eterno pediu para cada um de nós? Que nós precisávamos colocar nos umbrais da nossa casa o sangue, não é isso? A proteção. E essa casa, não existe judaísmo, vida judaica sem casa. Hashem disse: toma o cordeiro e coloque sangue nos batentes de sua porta,
e o anjo da morte não passará sobre ela. Essa mitzvah foi a primeira da proteção do povo de Israel. Ela é a vacina espiritual antes da saída do Egito. Para que eu e você possamos sair do Egito, nós precisamos, diante da nossa teshuvá, fazer o quê? Construir uma casa com proteção divina. E qual que é a nossa proteção, o nosso sangue na nossa casa? Mezuzá. O sangue hoje da nossa proteção é a mezuzá, que contém os mandamentos. Uma casa que não tem a mezuzá é uma casa sem proteção. E o Midrash disse que muitas casas estão sem proteção, e o anjo da morte, que visita o mundo todos os dias por volta das 12 horas, ele passa nas casas. E a casa que não tem proteção, essa casa é visitada pelo anjo destruidor, o anjo da morte. Você já leu lá no Salmo 91? Pedindo a Deus para nos livrar do anjo destruidor que assola o mundo, que hora? Meio-dia. Por que ele assola meio-dia? Porque é o momento que o justo está pleno diante de Deus. Porque ao meio-dia não tem nada escondido. Nada está escondido, e o anjo vem. E se a sua casa não tem proteção, nós estamos descobertos. Foi isso que eu estava falando, Graciano, quando vocês estavam montando a tenda com a Laí. Eu falei, Laí, são quase meio-dia, e você está fazendo brincadeiras. Cuidado, o Etserralá joga esse poste acima da gente. O anjo da morte, ele está passando. E aqui é uma casa sagrada, a gente tem que ter atenção, porque aqui está todo mundo protegido. Mas se você está descuidado, o Etserralá vai testar e vai fazer confusão com a gente. Então, horário de meio-dia, horário do almoço, o que a gente tem que fazer na nossa casa? Sentar à mesa e preparar o nosso altar, que é o altar de Hashem. Então, o que a gente precisa entender? Que não existe proteção aonde não tem uma casa divina. E Deus pediu ao povo, olha, eu vou tirar você do Egito, mas para você sair do Egito, você tem que construir uma casa divina. Uma casa com coletividade, e seja um bom vizinho. Porque você tem que mandar um cordeiro. Se na sua casa, sua família é pequena, convida o vizinho para lanchar com você, para comer o cordeiro, que nós vamos sair rápido. Então a gente tem que saber lidar com o vizinho, com o próximo. E todos tendo a proteção divina. Se você tem um cordeirinho, sabe da proteção, chama o seu vizinho, fala com ele, tem que ter uma proteção. Porque se você não tiver essa proteção, o anjo destruidor vai passar. Porque há tantas casas que é tanta contenda, tanta confusão. A gente não sabe, não está tanta briga, tanta coisa, porque o destruidor já está fazendo habitação naquele local. Não adianta você querer proteção se você não colocar as regras. A regra tem que ser colocada por você. O Midrash explica que o mérito da proteção não veio apenas pelo sangue do cordeiro, mas na unidade da família dentro daquela casa. E o que isso tem a ver com a nossa sucá, Silas? Tem tudo a ver. Porque assim como o sangue no batente protegia a casa no Egito, a sucá nos lembra que a verdadeira proteção não vem da solidez das paredes, mas da presença de Hashem. Aquele que habita na sucá é como se morasse sobre a sombra da fé. Essa é a sombra da confiança, a sombra da presença divina. Estamos recebendo agora na nossa sucá a energia do justo Yosef, de José. Mas o que acontece na nossa sucá? Ela é frágil. Você é uma sucá ambulante. Você é frágil. E o Eterno mandou a chuva. Coitado do Lio. Teve que subir tudo correndo. Preparou tudo para a nossa apresentação lá embaixo. Teve que vir tudo para cá correndo, para que nós pudéssemos celebrar esse chamado. Mas o Eterno sabe. E Ele que conduz tudo. Porque pelo nós olhamos lá, não vai chover esse fim de semana. E Deus mandou a chuva, porque Ele quis assim. Sabe o que acontece com a nossa sucá? Às vezes você não quer chuva, mas Deus manda tempestade nas nossas vidas. Sabe para quê? Para a gente saber que é Ele que nos protege. E a chuva também, ela representa vida, prosperidade. O Eterno manda a chuva, a tempestade.
Essa tempestade quer dizer, se liga, que virá prosperidade na nossa vida. Tá, se você conectar com as energias, tudo que vem sobre nós é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. Você já ouviu falar? Ganzuletová? Pois é, Ganzuletová. A casa é como o espelho da nossa alma. Hashem escolheu Abraão Avinu, nosso patriarca, não apenas pela sua bondade, mas porque está escrito em Bereshit 18 e 19: eu conheço Abraão, porque ele instruirá os seus filhos e a sua casa a andar nos caminhos de Hashem. O mérito de Abraão estava na forma como ele conduzia a sua casa. A casa é o espelho da alma. A casa representa a sua alma. O lar é o lugar onde os valores são plantados, onde as emoções são acolhidas, onde o amor se transforma na presença. O Zohar diz uma coisa muito interessante para nós homens. Qual que é a coroa do corpo? A alma divina. O corpo, ele é coroado através da alma divina. E qual que é a outra coroa que nós temos do homem? A coroa do homem é quem? É a mulher. E olha que interessante. A casa de um homem é como se fosse o seu corpo. E a sua esposa é a sua alma divina que equilibra esse lar. Não é, Hashem? Porque há tanto atrito entre nós casados. Sabe por quê? O nosso corpo animal, ele não quer conexão divina. Você não quer conexão divina. Se a sua mulher vem com a espiritualidade, você não quer. O nosso corpo, ele quer as coisas materiais. E quando nós entendemos isso e unimos com o nosso cônjuge, que ele é a luz, a nossa casa transforma. Shalom mais. Nós precisamos entender isso. O nosso corpo, o homem é o corpo. A nossa casa, ela representa o nosso corpo, a nossa ação, a nossa produção. Mas a nossa casa só estará em equilíbrio se nós dermos vazão à alma divina da nossa casa. Quem é a alma divina da nossa casa? É a nossa mulher, a nossa luz. Por isso nós precisamos construir um lar com muita luz. A casa precisa ser um lugar de proteção, harmonia e espiritualidade. A nossa casa tem que ser um local que você tem que querer voltar para casa. Você tem que querer voltar para casa, um lugar gostoso. A sua casa não pode ser um lugar ruim. Você tem que ter prazer na sua casa. Sabe por quê? Na rua, no trabalho, no mundo lá fora, há muito conflito. Mas dentro da nossa casa, precisa haver paz. O Talmud Shabbat nos ensina que até mesmo a mezuzá, colocada na porta, protege o lar de todos os que entram nela. O que isso quer dizer? Que quando nós entramos na nossa casa, essa proteção divina, ela nos protege de todo o mal, de toda a frustração que nós tivemos na rua. Porque você vai ter frustração na rua, no trabalho, na faculdade, nos amigos, até andando na rua alguém vai te fechar, alguma contrariedade você vai ter. Mas quando você entra debaixo da sua Shekhinah, da sua casa, todos esses sentimentos, tudo isso vai embora, fica do lado de fora, porque dentro da sua casa habita o quê? Uma alma divina. Quem que é essa alma divina? Fala assim, a minha esposa, a minha mulher. E Salomão fala que a luz dela não apaga nem, vocês não sabem, e a sua luz não apaga nem de noite. E por que nós não queremos essa luz? Fala assim, porque nós somos machistas ainda. Fala, gente, pode falar, né, Fernando? Salomão tinha mil coroas. Entenda a mensagem. Se você não mudar sua mentalidade, você nunca vai conseguir viver como uma mulher sendo luz na sua casa. Porque nós temos essa cultura machista. Nós temos essa cultura de domínio. Mas o Eterno falou, você é o corpo. Você é só para conduzir essa família. Quem que é a coroa dessa casa é a mulher. A gente precisa colocar as nossas mulheres uma coroa da nossa casa, uma coroa da nossa vida. Valorizar a mulher, isso é muito difícil. Nós valorizamos a bonita lá fora, tudo lá, né? Mas a gente não quer valorizar a nossa mulher. Temos que valorizar a nossa mulher dentro da nossa casa, para que a nossa casa possa ter uma proteção divina. Senão não haverá
Sabe o que? Shalom bate. Por isso, cada gesto importa. Um abraço, um elogio, um copo de café quando você chega em casa, um abraço no seu filho quando ele chega da escola. Tudo isso é avodar, serviço divino. Abraçar o seu filho, falar Deus te abençoe, elogiar o seu filho. Isso é serviço divino, porque ele é a nova geração. E se ele não estiver em equilíbrio, se ele não sentir sua casa um lugar acolhedor, lá fora tem gente querendo acolher, com cigarro, com bebida, com droga, com sexo, com tudo. Ou você acolhe dentro de casa, dá ouvidos, ou você vai ficar chorando depois, falando que ele está lá fora. E lá fora está todo mundo de braços abertos para jogar você no abismo. Deus nos livre. Deus nos livre mesmo. O estudo de psiquiatria e psicologia que saiu agora, eles afirmam que algo que a nossa tradição já sabia, alguns fatores de proteção são fundamentais para as crianças e adolescentes. Entre eles estão um ambiente familiar saudável. O que é que Deus nos deu para um ambiente familiar saudável? Chamate. É um dia que você vai chamá-lo de delícia. É um dia que você vai fazer uma comida gostosa que seu filho gosta. É um dia que você vai dar atenção para o seu filho. Um ambiente favorável e saudável. Shabbat. Outra coisa que nós temos que ter na nossa casa: brincadeiras e tempo de qualidade nos nossos filhos. Outra coisa que esse estudo traz: contar história, transmitir valores e narrativas familiares. Nós não contamos histórias familiares dos nossos antepassados, desde Adão para os nossos filhos. Falamos de Adão, de Jacó, dos nossos patriarcas. E quando você conta a história, isso tudo cria um ambiente favorável emocionalmente para os nossos filhos. E o outro é o que a Soraya fala muito, que é fazer pelo menos uma refeição juntos por dia em família. Isso mantém a estrutura emocional do nosso lar. Não são coisas distantes. É lógico que os nossos sábios colocaram dentro dessa pesquisa aquilo que nós já temos. Nós temos um ambiente familiar saudável, porque na nossa casa tem uma proteção divina. Tudo que acontece fica lá fora. Mas será que nós deixamos a nossa proteção divina, a nossa alma divina, que é a nossa mulher, fluir dentro da nossa casa? Esses gestos simples criam segurança emocional. É importante mostrar ao seu filho o valor do seu trabalho. Isso eu achei muito interessante. Você tem que mostrar o valor do seu trabalho para o seu filho. Deixe-o ver o que você faz. Explica que tudo vem com esforço. E existem várias profissões para ele escolher. Incentive as suas habilidades. E parabenize pelos pequenos progressos. É muito interessante. Independente do que você faz, mostre para o seu filho como vem o sustento da sua casa. E você precisa falar também dos 3 pilares. Agora nós já saímos da pesquisa. Os 3 pilares que está em Pirkei Avot 1 e 2. Fala assim: o mundo se sustenta sobre 3 pilares: Torá, Avodá, Sedaká. Esses 3 pilares sustentam também, fala assim, a minha casa. A sua casa, ela precisa ser sustentada com o ensino de Torá. Você precisa cultivar o estudo e a fé e praticar dentro da sua casa. Você precisa também da tefilá, trazer espiritualidade para dentro da casa. Você tem que trazer espiritualidade para dentro da sua casa. Por quê? Você tem que levar espiritualidade para dentro da sua casa. Porque a alma divina já está pronta. Ela já está acesa. Só falta você conectar. E você precisa fazer de Sedaká, abrir o coração e servir o próximo. Você precisa aprender a servir o próximo. Quem é o próximo? Seu cônjuge, os seus filhos. Você tem que servir o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Servir como Silas, entendendo que cada um nesse mundo tem um processo para evoluir. E você tem que ajudá-lo
as dificuldades dele. Como? Elogiando. Vendo que ele cresceu. Que ele moveu muito pouco, mas parabeniza ele que ele mexeu, que ele caminhou um pouquinho. Você tem que valorizar. Seu filho não tirou 10, mas tirou 6. Parabeniza. Ele não tirou 6, tirou 4. Fala com ele, olha, você é muito capaz, eu confio em você. Você poderia ter tirado 10. Vamos esforçar no próximo, nós vamos estudar junto. Você tem que estar sempre incentivando. E falar para o seu filho o poder da tzedakah. Se nós temos hoje KBL, é porque alguém construiu. Alguém escolheu servir e o outro decidiu a doar. Eu queria a atenção de vocês aqui um segundo. Você já parou para pensar quantas vidas já foram impactadas e quantas famílias já foram transformadas pela tzedakah que você colocou aqui em KBL? Você já parou para pensar nisso? Quantas famílias foram transformadas e quantas vidas foram impactadas pela sua tzedakah em KBL? Pare para pensar um pouquinho. Olha para quem está do seu lado e fala assim, olha, isso é resultado da minha tzedakah. Você é resultado da minha tzedakah. Porque se eu não resolver me doar para vocês, se vocês se doarem para mim, nós não vamos estar aqui. E essa tzedakah que nós estamos fazendo aqui, ela já transformou muitos mundos. Baruch Hashem. Isso é motivo do meu sorriso no rosto de todo mundo. Todo mundo tem que estar alegre, porque o seu dinheiro tem sustentado essa casa. Aquilo que você tem colocado aqui tem sustentado essa casa e tem transformado vidas. Pessoas têm sido alcançadas através do seu esforço, da sua tzedakah. E você tem que falar isso para o seu filho. Sabe KBL? KBL existe porque a gente vai lá e coloca o dinheirinho aqui. Você tem que falar para o seu filho. A KBL só existe porque a gente dá um dinheiro lá. Se a gente não pôr uma moedinha lá, ela vai fechar. Coloca valores para as pessoas. Os seus filhos explicam para eles que nós estamos sendo transformados porque você tem ajudado. Entenda que isso aqui está aberto por sua causa. E isso é motivo de alegria para você. Eu estou falando isso para que quero que seu coração se alegre. Porque essa casa bonita existe por sua causa. Se não fosse a sua doação, essa casa estava fechada. E nós estamos abertos já há muitos anos. Por causa da sua tzedakah, da sua fidelidade. Baruch Hashem. É incalculável o mérito dessa tzedakah que você faz. O Talmud nos ensina a tzedakah é equivalente a todas as outras mitzvot, mandamentos, juntas. Quando você doa, você participa da própria criação de Hashem. Você se torna parceiro divino na construção do mundo. E nós precisamos elogiar, porque elogiar é curar. Elogiar dentro de casa é um ato sagrado. Quando você reconhece alguém, você o eleva. O Midrash nos diz, lembra que as palavras de Hashem que criaram o mundo. Uma crítica pode destruir. Um elogio verdadeiro pode ressuscitar uma alma cansada. Elogiar é reviver o outro. É plantar autoestima, esperança e amor. Eu fui jantar com a Soraya outro dia e a garçonete nos serviu um jantar muito gostoso. E eu pedi a conta e quando a moça me deu a conta, a Soraya falou, você podia chamar o gerente? Eu olhei para a Soraya, não entendi o que aconteceu. Tudo bem. Aí a moça foi lá assim, chegou com o gerente. Aí a Soraya falou assim, olha, eu quero agradecer vocês por ter servido uma comida tão gostosa e essa garçonete, ela foi tão gentil conosco. Eu quero parabenizar vocês. A moça já chorou. Ela estava tremendo, até que eu falava o primeiro dia dela, né? Ela falou, hoje é meu primeiro dia de trabalho, eu pensei que eu já ia ser mandado embora. Mas eu estou muito feliz. São pequenas ações que mudam a vida da pessoa. E essa pessoa, não sei se é a primeira semana ou o primeiro dia, né? Mudou o mundo da pessoa. E o gerente falou assim, olha, a gente serve tanto, nós nunca recebemos um elogio nessa casa. Eu falei, olha, que bom. Então vamos elogiar. Porque nós queremos, nós achamos que nós somos bons demais.
Mas um ato seu pequeno pode transformar uma pequena coisa muito grandiosa. Comece a elogiar. O elogio pode transformar a vida de alguém. Coisas pequenas têm um efeito gigantesco. E lembre, o altar está dentro da sua casa. A Sukkah, ela é frágil, mas Hashem está habitando dentro da Sukkah. A sua casa, ela não é frágil. A minha casa está fechada, tem teto à chave, tem tudo lá segurança, tem muros, tem grade, nós estamos todos protegidos na nossa casa. Mas a nossa Sukkah, ela é frágil, ela é protegida por Deus. A nossa proteção tem que ser uma proteção divina. E esse período que nós estamos vivendo é um desafio. A gente colocar a nossa casa, Shalom Bait, colocar na nossa casa a paz, colocar na nossa casa a Torá. Uma casa sem Torá, ela não subsiste. Ela vai ser destruída. E você tem que entender que querer adorar é muito difícil. A gente tem que fazer muito esforço. Para Deus criar esse mundo, Ele teve que fazer muito esforço. Para Deus confiar em mim e em você esse projeto, teve muito esforço. Porque você enfiar a mão no bolso e colocar um real aqui é muito esforço. Mas Deus confiou. Ele falou assim: eu vou colocar no coração da Soraya para montar a cabeça. Ela vai montar e eu vou levar pessoas, as pessoas vão montar esse projeto. E Deus confiou em você o projeto da Soraya para a gente estar aqui hoje. Mas não é para você estar aqui, mas o projeto que Deus quer agora para cada um de nós, a nossa casa. Que a nossa casa seja construída. E a partir de hoje, a sua casa venha a ser uma casa divina. Porque sem a proteção de Hashem, nós não conseguimos nada. Sem a casa divina não há proteção de Hashem. Mais do que uma família, precisamos construir uma casa sagrada. Um lar que reflita o Corban. O que é o Corban? Sacrifício. Deus pediu na nossa saída do Egito: faça um sacrifício. Você tem que fazer um sacrifício. E qual que é o sacrifício? Fala-se fidelidade a Hashem. E confiança em Hashem. Nós temos que ter emuná e bitachon. Se você não confia em Hashem, você não passa os umbrais na sua porta. Só quem confiou em Hashem passou. Mas só que a emoção, a confiança foi tanta que vários hebreus egípcios e outros povos passaram na porta deles também. E quando o destruidor passou, não houve orfandade na casa deles. Nós temos que fazer um serviço a Deus com uma entrega tão forte que o outro vê a nossa ação e ele se sente motivado a estar na mesma fé que você. Você tem que ter uma fé que motiva os outros a seguir aquilo que você segue, a crer naquilo que você crê. Mas se você não tiver amor, respeito e caráter, é difícil você refletir Deus. Então, o nosso desafio agora é construir a nossa casa, uma casa sagrada. É um dever de cada cidadão que quer viver uma vida judaica, construir uma casa sagrada, um lar para Deus. Um espaço de entrega, de cuidado e de devoção. Quem dá o tom da casa somos nós. Fala assim: quem dá o tom? O tom da minha casa sou eu. Fala assim: quem dá o tom da minha casa sou eu. Eu dou o tom da minha casa. Eu cuido da minha casa. A parte espiritual eu vou fazer. Cada membro com uma mitzvah, com a sua defilá e com seu amor, vai construir uma casa sagrada, uma casa com Shalom Bait. Porque tem dia que eu estou com raiva, eu brigo com a Soraya. Se ela brigar, a briga vai aumentar e ela tem que ceder. Tem dia que ela briga, eu tenho que ceder. E assim é a casa. A gente tem que aprender a lidar com o outro. Tem dia que esse negócio está funcionando, mas o outro tem que entender o outro. Nós precisamos respeitar o outro, o entendimento do outro. É para tudo que a gente faz. Tem que ter conversa. O Soraya falou da conversa. O que é a conversa? Versar, né? O conversar com o outro. Nós precisamos conversar, versarmos uns com os outros, para que nós possamos expor o que nós sentimos, as nossas dores e as nossas frustrações.
Todo mundo aqui tem frustração, e que tenha muita frustração, para que você possa mover. Porque enquanto você está assim, não sai. A frustração tem que mover você. O Eterno vai fazer você mover, sair do lugar. E o que faz você sair do lugar? Casa sagrada. Porque tudo aquilo que é ruim fica do lado de fora. Dentro da sua casa tem que habitar a Shekinah de Hashem. E aonde Hashem habita, tem que ter regras, né? Tem que ser uma casa pura, né? Então você não vai ficar colocando filme pornográfico lá na sua casa, né? Sua casa é sagrada. Você não vai ficar vendo qualquer coisa no seu celular na sua casa. Sua casa é sagrada. Quer ver? Vai para a rua. Cria um ambiente espiritual na sua casa. Porque Deus está vendo tudo. E sabe de uma coisa. O anjo destruidor, ele existe, ele é verdadeiro. Às vezes você está vivendo uma destruição. Porque você está profanando a casa que Deus te deu. Eu e Soraya falamos outro dia. Você pode cumprir esse compromisso, essa mitzvah, porque Deus te deu uma casa. Deus te deu uma casa, Deus, você pode colocar mezuzá. Se Deus tirar a sua casa, você não precisa de mezuzá. Você não quer santificar a sua casa, Deus tira a sua casa para o Hashem. Você quer uma casa, Deus vai te dar uma casa para fazer o nome dele grande. Mas se você não quer, ele tira a sua casa. É simples assim. Então vamos falar assim, eu quero uma casa. Eu quero fazer o nome de Deus grande dentro da minha casa. Na minha casa, lá onde eu moro, e nessa casa aqui, honrando a Deus, fazendo o nome de Deus grande. Deus colocou você aqui para fazer o nome dele grande. E todos nós somos muito capazes. Nós somos uma sucá maravilhosa, linda, ornamentada por Hashem. Os nossos penduricários é o Espírito de Deus, falou Hashem. O certo Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre nós para pregoar coisas novas, coisas boas. A quem? Aos carentes. E você não pode deixar de usar o carente da sua casa. Então quem dá o tom da sua casa somos todos nós. Cada membro com seu compromisso. A Sukkah é frágil, mas nela sentimos que não estamos sozinhos. Porque a Shekinah habita ali. E o Eterno quer que essa Shekinah habita na sua casa. Segunda-feira, às 17h40, nós vamos desmontar a nossa Sukkah. Lembre-se, nossa casa ainda está em construção. Precisamos fazer a nossa parte. Todos os dias, o nosso objetivo é sempre o mesmo. Shalom Bait. E que todos tenham um bom trabalho na construção da sua casa. O Eterno nos abençoe. Que nós possamos celebrar com muita alegria a despedida da nossa Sukkah e Simchat Torah, e que esse ano a nossa casa venha a ser uma casa